Então, vamos para a explicação de História e Geografia. Vamos lá. O povo brasileiro, ele foi originado a partir da miscigenação entre diferentes etnias. A população brasileira, ela é bastante miscigenada, então ela é o quê? Tem bastante mistura de raças. São inúmeras raças que favoreceram a formação do povo brasileiro. Os principais grupos foram os povos indígenas, africanos, imigrantes, europeus e asiáticos. Na número 1, nós temos aqui, entre as raças e os grupos étnicos abaixo, sublinhe os que formaram a base do povo brasileiro. Foram os japoneses, os franceses, os portugueses, italianos, indígenas, árabes, africanos, alemães, ingleses. Você vai sublinhar somente os que fizeram a base do povo brasileiro, tá? Na número 2, a mistura de etnias deu origem a vários pratos típicos do povo brasileiro. Você vai relacionar cada povo com sua contribuição para a cultura brasileira. 1. Indígenas. 2. Portugueses. 3. Africanos. Aí nós temos aqui as culturas e as contribuições. Acarajé, samba, capoeira, feijoada, mandioca, caju, milho, manacá, tapioca, a língua portuguesa, a religião católica, o carnaval. Então, cada um dessas contribuições aí, vocês vão colocar de acordo com a cultura. Na 3, analise as afirmativas abaixo e, de acordo com o texto estudado, escreva C se você concorda e NC se você não concorda. A população brasileira, ela é resultante da mistura de vários povos. Na formação do povo brasileiro, só encontramos italianos e espanhóis. Os japoneses também colaboraram com a formação do povo brasileiro. Todos nós fazemos parte da história do Brasil. Conhecer diversos grupos étnicos é fundamental para conhecer o Brasil. Então, você vai colocar a letrinha C, se você concorda, e a NC, se você não concorda. E a 4. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, encontraram os indígenas. Como era a vida deles? O que eles faziam? Pinte os espaços das respostas certas. Eles desmatavam as florestas para construir suas casas? Eles viviam de caça e da pesca? Eles pintavam o corpo e usavam tangas? Eles usavam arco e flecha? Então, você vai pintar somente as respostas certas de quando os portugueses chegaram aqui no Brasil e encontraram os indígenas. Na número 5, você vai responder as perguntas abaixo sobre os indígenas. Letra A. Quem trabalhava na aldeia? B. Como é feita a divisão do trabalho? C. O que os indígenas acreditavam que o pajé consegue fazer em relação ao mundo espiritual? E na D. O que os indígenas acreditavam que o pajé consegue fazer em relação às doenças? Nós vamos agora para a parte dos movimentos da Terra, que é em geografia. Nós temos a rotação e a translação. Rotação é quando a Terra gira em torno de si mesma, em torno de um eixo imaginário, e a duração é de 24 horas. E translação é um movimento em que a Terra executa ao redor do Sol e leva um tempo total aproximado de 365 dias e 6 horas até se completar um ano. Então, nós temos aqui, um movimento que a Terra faz de rotação e translação, mostrando assim que rotação é quando a Terra faz o giro em torno de si mesma e translação é o momento em que a Terra executa ao redor do Sol. Na número 6, marque corretamente. Letra A. A rotação é um movimento em que a Terra faz ao redor do Sol ou em torno do eixo, ou seja, em torno de si mesma. Letra B. A translação é um movimento que a Terra faz ao redor do Sol ou em torno do eixo, ou seja, em torno de si mesma. Letra C.
O movimento de rotação dura em média 24 horas, ou seja, um dia. 48 horas, ou seja, 2 dias. Letra D. Os movimentos de translação duram 368 dias e 6 horas ou 365 dias e 6 horas. E para concluirmos a nossa prova de História e Geografia, nós temos a número 7. Podemos notar que existem 5 oceanos: o Atlântico, o Índico, Pacífico, Glacial Ártico e Glacial Antártico. Embora os dois não sejam mais considerados como oceanos, e sim como grandes mares, você vai escrever o nome desses oceanos nos seus respectivos lugares, tá? E depois vai pintar. Então, nós temos aqui, vocês vão colocar os oceanos dentro dos espaços, tá? Em seus lugares corretamente. E depois vocês vão fazer uma pintura desse mapa.